Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele. Ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia. Por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira, e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer, porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo.
Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora. À medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa. É você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos, carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros, se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez. Aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz. E vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida.
E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior. Porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França. Eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda. Eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Dói-me o peito, o pensamento fica sem lógica, como se tivesse sido acobertada a razão. Acredito que me perdi em mim. Estou sem rota, sem rumo, sem luz. Talvez o exagero seja um sintoma da ausência de razão. Sinto-me assim. Independente de qualquer superlativo emocional. A insegurança é tão grande, Padre, que acredito que não sou importante para ninguém. Não me sinto amado pelos amigos, não me sinto querido no trabalho, nem mesmo pelo meu irmão, pela minha namorada. No meio de tudo isso, tenho que encontrar forças para trabalhar. Sim, um belo paradoxo. Sou um psicólogo e me sinto doente, querendo ajudar outras pessoas. Sei, não nego que preciso de ajuda. Preciso aprender a não desistir de quem eu sou, ou melhor, de quem eu era. O sorriso já não vem com tanta facilidade, Padre. No lugar dele existe um rosto sério, fechado, preocupado. Tenho medo de ser trocado pelas pessoas que eu amo, de perder o valor, o significado para elas, e com isso, ficar na solidão. Abraço, Roberto Luiz. Meu querido, primeiramente, eu lhe parabenizo pela sua coragem. Não é fácil, né, para um profissional que ajuda outras pessoas a ter coragem de assumir isso, mas ao mesmo tempo, isso te traz ainda mais autoridade, viu? Diante do seu trabalho, diante dos seus pacientes. Porque quando nós investigamos a dor do outro em nós temos muito mais facilidade de compreender o que o outro passa. Esse é um desafio. E foi Jesus que falou isso. A misericórdia não é outra coisa senão você permitir o sentimento do outro em você, sem misturar. Não é que você vai ficar confuso no sentimento do outro, não. A misericórdia é a abertura do coração para que o que dói no outro doa em mim. E porque está doendo em mim, eu sou capaz de compreender o outro melhor. Esse é até o significado do verbo entender. O que é entender? É você entrar na tenda com o outro. Você sai da sua tenda, você sai do seu entendimento e entra na tenda do outro. Eu te entendo. Significa que eu estou vendo a sua vida a partir da sua tenda. Isso é muito sofisticado, né? Quando eu sou capaz de entender o outro porque eu fui abrindo mão daquilo que era meu naquele momento, até mesmo dos preconceitos que às vezes eu tenho em relação ao outro, para poder entendê-lo. Então isso você faz o tempo todo como psicólogo, e agora está precisando fazer consigo mesmo. Corajoso da sua parte, ter coragem de contar isso. E você faz uma analogia muito interessante, que você precisa voltar a ser quem você era. Não é possível. Você nunca vai voltar a ser quem você era.
Mas você pode voltar a ser muito melhor do que você era depois de passar por essa experiência. E aí você, como psicólogo, tem muito mais recursos do que eu, para poder investigar os seus sofrimentos, a origem de todo esse descontentamento. Porque sempre que alguma coisa se estabelece em nós, por exemplo, um descontentamento, tentar buscar um recuo, eu sempre gosto de fazer isso. De repente está me ocorrendo uma tristeza. Por que eu estou triste agora? Aí num primeiro momento eu nem sei dizer. Aí eu vou seguindo o caminho da tristeza. Eu estava onde quando eu comecei a me sentir assim? O que foi que eu vi? E de repente eu chego a um e-mail que eu li, algum telefonema que eu recebi, algum sentimento que me ocorreu naquele momento e que depois foi avolumando, desenvolvendo em mim uma insatisfação que teima em ficar. Às vezes, meu filho, o que nós precisamos fazer é um recuo nesses caminhos que nós estamos trilhando, nas escolhas que a gente foi fazendo. Porque as escolhas repercutem. Pode ser que hoje esteja eu sendo vítima de escolhas que eu fiz há 10 anos atrás. A vida não perdoa não, viu? A vida é bonita, ela é generosa, mas ela não perdoa não. Mais cedo ou mais tarde, a fatura das nossas escolhas vai nos chegar. Até o tratamento que a gente dá ao corpo. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Chega através de uma enfermidade ou de uma pré-enfermidade. Quantas pessoas acordam para a necessidade de ter uma vida saudável porque receberam a fatura de uma pré-doença? É assim. Então, muitas vezes, a tristeza de hoje está associada a escolhas que a gente fez no passado e que a gente não corrigiu porque faltava consciência para isso. Então, é tão interessante a gente ter coragem de colocar a pauta na mesa, começar a perceber onde foi que nós estamos errando, onde foi que nós começamos a errar e nos acostumamos com o erro. É assim. Às vezes nós estamos acostumados com o erro, a gente deixou de se acusar, a gente perdeu a capacidade de perceber que nós estamos errados. E de repente, quando a gente para e é capaz de quebrar esse círculo vicioso, a gente respira profundamente, parece que a vida retomou inteira para nós. Por isso, volto a dizer, a vida só pode ser boa à medida em que ela é refletida. Quem não se problematiza diariamente corre o risco de acumular desesperos para o futuro. Quem não se problematiza, quem não se pergunta diariamente a respeito da vida que vive, das escolhas que está fazendo. Como diz o Eclesiástico aqui, um tempo para cada coisa. Se eu não observo aquilo que hoje o tempo me pede, o que o tempo hoje me pediu? E o que a ele eu ofereci? O que a vida está me pedindo? O que a ela eu estou oferecendo? A qualidade de tudo depende da resposta que oferecemos. Eu espero que você esteja atento à resposta que você está dando à vida. Ser religioso, ser cristão, não é outra coisa senão estar atento à qualidade da vida que vivemos. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que foi conviver com a depressão e qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa
naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho, eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo, mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows, e todos eles com muito medo de tudo, e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas da minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para a pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco, não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu,
Eu chorei muito na frente dele. Eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar. Eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o Senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei me marcou muito, né? Que ele falava, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho desejo de tirar a minha vida. Eu tenho desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. Cada reflexão é uma oportunidade de aprofundarmos nossa fé e proximidade com Deus. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários as bênçãos e insights que você recebeu. Unidos pelo Divino, construímos uma comunidade de almas iluminadas.